Só um dia, sim. Senhoras e senhores, caminho legal, de forma regimental, declaro sobre a proteção de Deus aberta a presente sessão. A ata da sessão do dia 11 de julho de 2019 será lida e aprovada na próxima sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do expediente. Bom dia a todos. Câmara Municipal de Coatis, súmula 041 de 2019, 41ª sessão ordinária, 7ª legislatura, terceiro período, realizada em 16 de julho de 2019, às 10 horas. Ofício 378 de 2019, o excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha a resposta referente à indicação 402 de 2019, autoria do vereador Paulo Vitor da Silva. Ofício 445, encaminha a resposta à indicação 330, de autoria do vereador Tadeu de Paulo. Ofício 446, encaminha a resposta à indicação 427, de autoria do vereador Edmilson de Oliveira Silva. Ofício 450, encaminha a resposta à indicação 286, de autoria do vereador Paulo Vitor. Ofício 451, encaminha a resposta à indicação 135, de autoria do vereador Marcelo da Silva Fonseca Melo. Ofício 452, encaminha a resposta à solicitação feita em sessão ordinária, realizada no dia 23 de maio, pelos nobres vereadores Emerson de Oliveira de Almeida, José de Adenilson da Silva e Paulo Vitor da Silva. Ofício 456, solicita a retirada do projeto de lei de referência à mensagem 015 de 2019, cuja emenda autoriza a abertura de créditos adicionais especiais por anulação e suplementação financeira e de outras providências, a fim de reiterar os termos da mensagem. Ofício 457, encaminha a Lei Municipal 1051, de 12 de julho de 2019, que estabelece a criação oficial da farmácia municipal e do armazém de medicamentos. Ofício 459, encaminha a resposta ao requerimento 073, de autoria do novo vereador Aloysio Max Alves Elias. Terminada a leitura do expediente, não havendo vereador inscrito para fazer uso da tribuna, passamos à ordem do dia com a seguinte pauta. Ordem do dia. Projeto de lei número 004/2019, de autoria do nobre vereador Luiz Fernando Nascimento Faria, em segunda discussão com redação final. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 037/2019. Comissão de Justiça, Constituição e Redação, Comissão de Educação, Saúde, Lazer e Assistência Social, Projeto de Lei 04/2019, relator, vereadora Marcela da Silva Fonseca Melo, autor, vereador Luiz Fernando do Nascimento Faria. Emenda: institui a semana de orientação profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas de Patins e da outras providências. Relatório: trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Luiz Fernando do Nascimento Faria, que institui a semana de orientação profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas de Patins e da outras providências. Visa o presente projeto de lei, conforme apontado em suas justificativas, oferecer aos alunos que estão em fase de conclusão do ensino fundamental do EJA, da rede pública de ensino deste município, informações acerca do programa de aprendizagem, elucidando aos jovens a possibilidade de estudar e trabalhar com as devidas remunerações, que o mesmo tem como efetivar sua formação na profissão para a qual estão sendo capacitados. Ressalva-se que o mecanismo utilizado para o provedor dos efeitos da lei é de contrato de aprendizagem, introduzido na Lei Federal 10.097, de dezembro de 2000. Destaque: as comissões, após uma análise, entendem a ser uma de suma importância o projeto ora aqui apresentado. A matéria vinculada nesse projeto de lei se adequa perfeitamente aos princípios da competência legislativa que são assegurados ao município instituído no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e nos artigos 6º, inciso 1º, 7º, inciso 2º e 4º, ambos da Lei Orgânica do município de Patins, e não conflita com a competência privativa da União Federal, artigo 22 da Constituição Federal.
e também não conflita com a competência concorrente entre a União Federal, Estados e Distritos Federais, artigo 24 da Constituição Federal. Vejamos os dispositivos constitucionais. Artigo 30 compete ao município. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Interesse local não quer dizer privativo, mas simplesmente local, ou seja, aquele que se refere de forma imediata às necessidades de anseios da esfera municipal, mesmo que de alguma forma reflita sobre as necessidades gerais do Estado, membro ou país. Já a Lei Orgânica do Município de Patins assim determina nos seus citados artigos. Artigo 6º compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. 7º, da competência do município em comum Estado da União. 2º, cuidar da saúde, educação, reabilitação, habitação e assistência pública na proteção e integridade das pessoas portadoras de deficiência, garantindo iguais direitos e oportunidades. Artigo 4º, proporcionar meios de acesso à cultura, educação e à ciência. Em face ao exposto, os membros da comissão, após uma ampla análise de todos os pontos do projeto, manifestam-se pelo parecer favorável ao presente projeto de lei 04 de 2019, pela sua legalidade, estando apto à deliberação em plenário. Sendo assim, opinamos pelo encaminhamento ao plenário e sua posterior aprovação. Assinam a Comissão de Justiça, Constituição e Redação e a Constituição e a Comissão de Educação, Saúde, Lazer e Assistência Social. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do referido projeto. Redação final ao projeto de lei 04 de 2019. A Câmara Municipal de Patins, no Estado do Rio de Janeiro, aprova e o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, sanciona a seguinte lei. Ementa, institui a semana da orientação profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas de Patins e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a semana de orientação profissional para o primeiro emprego, a ser realizada anualmente, na última semana do mês de outubro. Artigo 2º. Na semana que for referente ao primeiro desta lei, as escolas públicas poderão realizar atividades destinadas à orientação profissional dos alunos devidamente matriculados no novo ano do ensino fundamental mesmo. Artigo 3º. O conjunto de atividades mencionadas no artigo dessa lei tem como objetivo, primeiro, informar os estudantes quais são as principais profissões existentes no mercado de trabalho e seus requisitos para o ingresso. Segundo, apresentar e esclarecer dúvidas acerca da Lei 10.097 de 2000, conhecida como a Lei de Aprendizagem. Terceiro, esclarecer dúvidas sobre contratos de aprendizagem. Quarto, informar sobre as agendas, associações, profissionalizantes, programas, órgãos ou entidades que incentivam a contratação de menores aprendizes. Artigo 4º. As atividades consistirão em exposição durante as aulas, palestras, entrevistas, discussões em grupos ou demais recursos didáticos disponíveis. Artigo 5º. Para melhor consecução dos objetivos da Semana de Orientação Profissional para o primeiro emprego, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a entidade escolar, poderá convidar os profissionais de várias áreas para proferirem palestras discorrendo sobre suas experiências profissionais, bem como realizar atividades pedagógicas em conjunto com os professores, alunos e demais convidados. Artigo 6º. Para a execução da presente lei, deve-se privilegiar os métodos que não impliquem ônus para o município de Patins. Artigo 7º. O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias. Artigo 8º. Essa lei entrará em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal, Presidente vereador Flávio Florentino, primeiro vice-presidente Paulo Vitor da Silva, segunda vice-presidente vereadora Marcela da Silva Fonseca Média, primeiro secretário Tadeu José de Paula Silva, segundo secretário Luiz Fernando Nascimento Faria. Em discussão? Em votação? Vereador Luiz, voto sim. Vereador Edmilson, voto sim. Vereador Emerson, voto sim. Vereador Jadenil, sim. Vereador Luiz Fernando, Sim, presidente. Vereadora Marcela, Voto sim, presidente.
Vereador Tadeu. Sim. Vereador Paulo Vitor. Sim, presidente. Fica assim aprovado o projeto de lei número 004/2019, que institui a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas Escolas Públicas de Coatis e da outras providências. Projeto de lei número 007/2019, de autoria do nobre vereador Paulo Vitor da Silva, em segunda discussão, com redação final. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 038/2019. Comissão de Justiça, Constituição e Redação. Comissão de Educação, Saúde, Lazer e Assistência Social. Projeto de Lei 07/2019. Relator, vereadora Marcela da Silva Fonseca Meia. Autor, vereador Paulo Vitor da Silva. Relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Paulo Vitor da Silva, que dispõe sobre a implantação das técnicas de justiça restaurativa na resolução dos conflitos ocorridos no ambiente escolar da rede municipal de ensino. Mérito. Visa o presente projeto de lei, conforme apontado em suas justificativas, a implantação da justiça restaurativa nas unidades escolares, com a adotação de técnicas para a solução de conflitos através da prática dispostas no presente projeto, que teve como base na resolução 225 de 31 de maio de 2016, Conselho Nacional de Justiça. Destaque: as comissões após a análise entendem ser de suma importância o projeto ser apresentado, uma vez que contribuiu para a formação de uma sociedade com mais capacidade de solução de conflitos, muitos deles próprios de uma vida comum. A matéria vinculada nesse projeto de lei se adequa perfeitamente aos princípios da competência legislativa que são assegurados no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e nos artigos 6º, inciso 1º e 7º, inciso 2º e 4º, ambos da Lei Orgânica do Município de Coatis, e não conflitam com a competência privativa da União Federal, no artigo 22 da Constituição da República. Também não conflitam com a competência concorrente entre União, Estados e Distritos, conforme o artigo 24 da Constituição Federal. Vejamos os dispositivos constitucionais. Artigo 30. Compete aos municípios: primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. Interesse local não quer dizer privativo, mas simplesmente local, ou seja, aquele que se refere de forma imediata às necessidades e anseios da esfera municipal, mesmo que de alguma forma reflita sobre as necessidades gerais do Estado mesmo ou país da União. Já a Lei Orgânica do Município de Coatis assim determina em seus citados artigos. Artigo 5. Compete ao município: primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. Sétimo, da competência do município em comum ao Estado e à União. Segundo, cuidar da saúde, educação, reabilitação, habitação e assistência pública, da proteção e integralidade das pessoas portadoras de deficiência, garantindo iguais direitos e oportunidades. Quarto, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e à ciência. Em face exposto pelos membros da comissão, após a análise de todos os pontos do projeto, manifestam-se pelo parecer favorável ao presente projeto de lei 07 de 2019, pela sua legalidade, estando apto à deliberação em plenário. Sendo assim, opinamos pelo encaminhamento ao plenário e sua posterior aprovação. Assina o presente parecer a Comissão de Justiça, Constituição e Redação, a Comissão de Educação, Saúde, Lazer e Assistência Social. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do referido projeto. Redação final referente ao projeto 07 de 2019. A Câmara Municipal de Coatis, no Estado do Rio de Janeiro, aprova e o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, sanciona a seguinte lei. Emenda. Dispõe sobre a implantação das técnicas de justiça restaurativa na resolução dos conflitos ocorridos no ambiente escolar da Rede Municipal de Ensino. Artigo 1º. A Rede Municipal de Ensino deverá adotar técnicas da justiça restaurativa com base na Resolução 225 de 31 de maio de 2016 ao Conselho Nacional de Justiça,
para a solução dos conflitos ocorridos dentro do ambiente escolar. Artigo 2º. De forma pacífica e educativa, o diálogo será principalmente a ferramenta da resolução dos conflitos, fazendo com que os indivíduos, causador de algum tipo de ofensa, possam repensar os seus atos e reparar os seus danos. Parágrafo 1. Os procedimentos restaurativos deverão ter o seguinte propósito. Primeiro, contribuir para a comunidade escolar que esteja vivenciando situação de violência entre seus integrantes, que possam estabelecer diálogos e resoluções pacíficas de conflitos, agindo de forma preventiva, evitando a criminalização das condutas do conflito do menor potencial ofensivo. Segundo, buscar restabelecer os laços que foram rompidos pelo conflito, promovendo a participação social, o respeito à dignidade entre as partes. Terceiro, propiciar compreensão mútua entre as partes, de forma a facilitar o diálogo, valorizando os sentimentos e as necessidades dos envolvidos, abordando a resolução dos conflitos de forma democrática com ações construtivas que beneficiam a todos, resgatando a convivência pacífica no meio afetado pelo conflito. Quarto, capacitar colaboradores das escolas para que implemente as práticas restaurativas à resolução de conflitos, atuando em parcerias com alunos, protagonistas, famílias, instituições e organizações não governamentais de sua rede de apoio e outros atores presentes na comunidade. Quinto, promover atividades preventivas por meio de ciclos de construção de paz e palestras específicas, prestando orientações, informações sobre direitos e deveres aos pais e alunos, bem como apresentar mecanismos e ferramentas com os quais possam lidar com os conflitos pacificamente. Artigo 3º. A justiça restaurativa no colégio deve ter como desígnio a pacificação dos conflitos, a difusão da prática restaurativa e a diminuição da violência, devendo adotar os seguintes passos. Primeiro, sensibilização da comunidade escolar. Segundo, pesquisas estatísticas com o corpo docente. Terceiro, sensibilização com os pais. Quarto, realização de diálogos restaurativos. Quinto, realização de procedimentos restaurativos. Sexto, realização de palestras. Sétimo, pesquisa avaliativa do corpo docente. E oitavo, capacitação dos colaboradores. Artigo 4º. A escola, por meio da justiça restaurativa, deverá fomentar os resgates dos valores que determinam a forma com que a pessoa ou organização se comporta e interage com outros indivíduos e com o seu meio ambiente. Que são eles: empatia, empoderamento, esperança, honestidade, humildade, interconexão, participação, percepção, respeito e responsabilidade. Artigo 5º. Cada escola deverá conter um núcleo de práticas restaurativas que se compõe por professores e funcionários das escolas, alunos, pais e pessoas da comunidade, todos por meio de um voluntariado, devidamente capacitados para atuarem como facilitadores da restauração dos conflitos. Artigo 6º. Em ocorrendo quaisquer conflitos que demandem intervenção do corpo docente e das questões que tenham paciência para impedir, a prevenir o acontecimento de tais atos de repercussão negativa, deverá, de imediato, por meio de abordagem dialogal, amistosa, atuar no caso, desestimulando ou qualquer ação dos casos que tenham ocorrido tais atos e assim gerenciar, através de técnicas apropriadas à composição entre as partes. Inciso 1º. Por atos de repercussão negativa, entende-se como ações que ponham em risco a integridade física e psicológica do agente e de seus colegas, professores, inspetores, merendeiros e quaisquer membros da comunidade escolar. Inciso 2º. Dentro do contexto da repercussão negativa, também se inclui os danos causados à unidade escolar ou aos objetos dos colegas, professores e servidores públicos. Inciso 3º. As partes envolvidas no conflito em questão deverão aceitar participar voluntariamente dos procedimentos da justiça restaurativa das escolas. Inciso 4º. Procedimentos
da justiça restaurativa na escola serão realizadas no ambiente escolar, com os devidos registros e com as necessárias autorizações dos pais para responsáveis legal. Inciso 5º, o procedimento restaurativo são todos os atendidos em conflitos realizados individualmente ou em grupo. Neles estão incluídas nas práticas restaurativas em círculos de construção de paz que envolvem o pré-círculo, pós-círculo e círculo de compensação, círculo de apoio, círculo de reintegração e círculo de convivência, entre outros. Artigo 7º, a intervenção será norteada nos termos do artigo 4º, bem como pelos princípios da oralidade, não pressupostamente contraditória à ampla defesa, garantindo a todos um momento para a participação do gestor da instituição de ensino e obrigatoriamente dos responsáveis quando for menor. Artigo 8º. Uma vez reunido, o núcleo de práticas restaurativas terá a incumbência de buscar a solução racional e adequada para o caso, sob análise devendo ser levado em conta, além do dispositivo dessa lei, as peculiaridades dos alunos envolvidos no ato de repercussão negativa de seu desenvolvimento pedagógico em meio social no qual está inserido, seu histórico escolar e envolvimento em outros incidentes. Artigo 9º. O procedimento da justiça restaurativa será aplicado nos conflitos ocorridos no ambiente escolar, sendo que a adoção por procedimento disciplinares nessa lei não o excluirá, sob qualquer hipótese, a provocação dos órgãos do Poder Judiciário quanto à ineficácia dos procedimentos adotados por meio das técnicas da justiça restaurativa ou pela gravidade do ato a ele cometido. Artigo 10. O Poder Executivo poderá firmar convênio ou parcerias com organizações governamentais, instituições públicas e privadas para a consecução dos objetivos previstos nessa lei. Artigo 11. O Poder Executivo regulamentará no qual couber o presente lei no prazo de 60 dias. Artigo 12. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Patins, presidente Flávio Florentino, primeiro vice-presidente Paulo Vitor da Silva, segundo vice-presidente vereadora Marcela da Silva Fonseca Melo, primeiro secretário Tadeu de Paulo, segundo secretário Luiz Fernando Nascimento Farias. Discussão. Sim, senhor presidente. E o objetivo dessa lei, eu conversei com os advogados, que procuraram professores, pais e alunos. É um meio de futuristicamente fazer a proteção de professores e de alunos. Não é que o nosso município tenha criminalidade dentro da sala de aula. É um meio futuristicamente de já você prever uma situação que pode ser ocorrida no nosso município. E também de inserir essas crianças, caso for realizado um ato, na sociedade. Ter as punições, mas as punições sempre com notificação e orientação sobre os seus atos, que isso eles conseguem levar para a vida. E essa lei a respeito das orientações dos jovens ocorridos é um meio de estar prevendo futuristicamente o aumento populacional que pode ocorrer no nosso município através da educação. E é um meio já de estar brindando os nossos professores e os nossos jovens futuristicamente. Continua a discussão. Presidente, parabenizo o vereador Paulo Vitor. Eu estou com um projeto de lei que, se eu não me engano, vai acabar se juntando a esse, dando uma maior cobertura aos casos de violência dentro do município, dentro das escolas. E achei muito interessante o seu projeto, que é tentar diminuir o tipo de embate que existe na sala de aula através do debate, através de conversa. Você tentar fazer isso dentro da escola, promover um ambiente de debate e sanar o problema antes de chegar ao ponto de ter que tomar alguma providência mais séria. E a gente sabe que quem hoje trabalha em sala de aula, como que é difícil lidar com esses jovens. Cada vez mais a gente percebe que esses adolescentes, esses jovens, não estão tendo mais tanto, como é que eu posso dizer,
cuidado com quem está ali. Eles não ligam se é professor, eles não ligam, não tem respeito para quem está ali trabalhando e tentando ajudar. E a gente ter leis que protegem também os professores, isso é importante. A gente poder contar com um projeto de lei dentro do município que vise, né, amenizar o problema de relacionamento e de casos extremos, e também faz com que esses alunos tenham um encaminhamento adequado. E o principal que eu achei é você poder debater o assunto dentro do ambiente escolar. Você poder colocar a par de todos os alunos, de toda a comunidade escolar, o que realmente está acontecendo. A gente tem que saber disso, porque, infelizmente, cada vez que passa, a gente vê que a educação está sendo largada às traças, e se nós, uma cidade pequena quanto Coatis, não pudermos tentar fazer com que a nossa educação, não só formal, mas também a educação de casa, seja valorizada dentro da sala de aula, a gente vai fazer o quê? Eu, como professor, o senhor também, né, vem da área, a gente tem que batalhar e trabalhar o máximo possível para atender essa população, essa molecada, para que eles venham ser cidadãos importantes e de bem, para que cumpram os seus deveres, principalmente, para depois também exigir os seus direitos. Parabéns pelo projeto, e vamos discutir o outro depois, mais para frente, que eu dei encaminhada, que eu acho que vai amarrar muito a esse projeto que o senhor fez, para que a gente coloque de novo a educação do município junto, andando nos trilhos e tendo regras para cumprir aqui dentro, porque sem regras a sociedade não vive. Obrigado. Continua a discussão. Em votação. Vereador Luiz. Eu voto sim. Vereador Edmilson. Voto sim. Vereador Everson. Voto sim. Vereador Jodenilson. Sim. Vereador Luiz Fernando. Voto sim, presidente. Vereador Marcelo. Voto sim. Vereador Tadeu. Pode sim. Vereador Paulo Vitor. Sim, presidente. Fico assim aprovado o projeto de lei número 007/2019, que dispõe sobre a implantação das técnicas de justiça restaurativa na resolução de conflitos ocorridos no ambiente escolar da Rede Municipal de Ensino de Coatis. Projeto de lei número 008/2019, de autoria do nobre vereador Paulo Vitor da Silva, em segunda discussão com redação final. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 039/2019. Comissão de Justiça, Constituição e Redação, Comissão de Educação, Saúde, Lazer e Assistência Social. Projeto de Lei 08/2019, relator vereadora Marcela da Silva Fonseca Meia, autor vereador Paulo Vitor da Silva. Relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Paulo Vitor da Silva, que torna obrigatório a permanência de ambulância de resgate e de profissional da área de saúde em evento realizado ou apoiado pela Prefeitura Municipal de Coatis, com grande aglomeração de pessoas e realização de eventos esportivos. Mérito. Visa o presente projeto de lei, conforme apontado em suas justificativas, garantir maior segurança para os presentes, tornando obrigatório a permanência de ambulância de resgate de profissional na área de saúde em eventos organizados ou que tenham o apoio da Prefeitura Municipal de Coatis com mais de 500 pessoas, e também as festividades de grande expressão do município, como o Carnaval, Festa da Cidade, Festa dos Trabalhadores, bem como o campeonato esportivo, em contato com as locais, também quadros e estádios. Ressalta-se que os primeiros minutos que sucedem um acidente ocorrido nesse tipo de evento são primordiais para a garantia da sobrevivência da vítima. Destaca-se as condições após uma análise, entende ser de suma importância para o projeto aqui será apresentado. A matéria vinculada nesse projeto de lei adequa perfeitamente aos princípios da competência legislativa, que são assegurados ao município, esculpidos no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e nos artigos 6º, inciso 1º e 7º, inciso 2º, ambos da Lei Orgânica do Município, e não conflita com a competência privativa da União Federal, artigo 22 da Constituição Federal, e também não conflita com a competência concorrente entre União Federal, Estados e Distritos, artigo 24 da Constituição Federal.
Vejamos os dispositivos constitucionais. Artigo 30. Compete ao município legislar sobre assunto de interesse local. Interesse local não quer dizer privativo, mas simplesmente local, ou seja, aquele que se refere de forma imediata às necessidades e anseios da esfera municipal, mesmo que de alguma forma reflita sobre necessidades gerais do Estado membro ou país. Já a lei orgânica do município assim determina nos seus artigos. Artigo 6. Compete ao município, primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. Sétimo, é de competência do município em comum com o Estado e a União. Segundo, cuidar da saúde, educação, reabilitação, habitação e assistência pública, da proteção e integralidade das pessoas portadoras de deficiência, garantindo os direitos e oportunidades. Em face ao exposto, os membros da comissão, após uma ampla análise de todos os pontos do projeto, manifestam-se pelo parecer favorável ao presente projeto de lei 08/2019 e também pela sua legalidade, estando apto à deliberação. Assina esse parecer a Comissão de Justiça, Constituição e Redação, Comissão de Educação, Saúde, Lazer e Assistência Social. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do referido projeto. Redação final do projeto de lei 08/2019. A Câmara Municipal de Quatis, do Estado do Rio de Janeiro, aprova e o prefeito municipal, o uso de suas atribuições legais e constitucionais, sancionam a seguinte lei. Emenda. Torna obrigatória a permanência de ambulância, de resgate e de profissional da área de saúde em eventos realizados ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Quatis, com grande aglomeração de pessoas e realização de eventos esportivos. Artigo 1º. Torna obrigatória a permanência de ambulância de resgate de profissional da área de saúde em eventos realizados ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Quatis com grande aglomeração de pessoas, realização ou eventos esportivos. Artigo 2º. Essa lei tem por finalidade obrigar a presença de ambulância de resgate em lugares de grande aglomeração de pessoas para socorro imediato de pessoas que venham sofrer qualquer problema de saúde. Artigo 3º. É obrigação a permanência de ambulância de resgate com condutor e profissional da área de saúde em lugares de grande aglomeração de pessoas, tais como: primeiro, quando houver evento com número superior a 500 pessoas. Segundo, eventos públicos como carnaval, festa da cidade e festa dos trabalhadores. Terceiro, havendo campeonato esportivo de contato realizado em locais como quadras, estádios, exemplo, futebol, handebol, vôlei, entre outros esportes. Quarto, quando o evento for apoiado pela Prefeitura Municipal de Quatis ou o responsável pelo evento deva comunicar à Prefeitura Municipal de Quatis com data e horário do evento. Artigo 4. A presença da ambulância, que trata no inciso 4 do artigo anterior, deverá ser solicitada com 30 dias de antecedência e dependendo da prévia autorização junto ao Poder Executivo, o qual adotará as providências necessárias para tanto. Artigo 5º. A presença da ambulância tratada no inciso 2º do artigo 3º será restrita a eventos públicos previstos no calendário oficial do município de Quatis. Artigo 6º. A obrigatoriedade constante do caput 3º aplicado aos locais onde ocorrerão os grandes eventos. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente da Câmara, vereador Flávio Florentino. Primeiro vice-presidente, Paulo Vitor da Silva. Segunda vice-presidente, Marcela Fonseca Meia. Primeiro secretário, Tadeu José de Paula Silva. Segundo secretário, Luiz Fernando Nascimento Farias. Em discussão. Sim, senhor presidente. Essa lei se faz necessária no nosso município, porque uma vez quando tem um evento, esse que foi especificado aqui no projeto de lei, o secretário envia o ofício à outra secretaria competente, só que a secretaria não atende a esse pedido. E várias vezes ocorreram vários acidentes. Os últimos foram aqui no campus de Quatis, alguns atletas machucaram, torceram o pé, eu acho que um até quebrou, não sei se eu estiver errado.
e não tinha nada de socorro na hora. Demorou mais de 20 minutos para ser atendido. E o primeiro socorro é essencial para um atendimento de uma pessoa que tem algum machucado ou passe mal de alguma coisa. E nesse momento não tinha. É um meio já de prevenir a partir de agora esses incidentes para não ocorrer mais no nosso município, para ficar mais organizado. Até para os secretários que for solicitar o ofício, ele tem o vazamento da lei para pedir. E até o morador também. Quando não tiver, o morador pode estar embasado junto à lei do nosso município. Continua a discussão. Em votação. Vereador Luiz? Sim. Vereador Edmilson? Voto sim. Vereador Emerson? Voto sim. Vereador Jodenilson? Vereador Fernando? Sim, presidente. Vereadora Marcela? Vereador Tadeu? Sim. Vereador Paulo Vitor? Sim, presidente. Fico assim aprovado o projeto de lei número 008/2019, que torna obrigatória a permanência de ambulância de resgate e de profissionais da área de saúde em eventos realizados ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Coatis, com grande aglomeração de pessoas e realização de eventos esportivos. Passo a palavra para o primeiro vice-presidente, vereador Paulo Vitor da Silva, para que assuma a presidência. Indicação número 378/2019, de autoria do vereador Flávio. Solicito pelo secretário que faça a leitura. Indicação 378 de 2019. Emenda. Indica ao Executivo Municipal que verifique a viabilidade de doação de um ônibus abandonado para a montagem de uma sala de leitura para os alunos da Escola Municipal Irmã Elizabeth Alves, no quilômetro Santana. Senhor Presidente, indico de uma forma regimental e após o do plenário que seja oficializado ao chefe do Executivo Municipal para que providencie junto ao órgão competente a verificação da viabilidade da doação de um ônibus que pertence ao município e se encontra abandonado atrás da cooperativa de reciclagens às margens da RJ 143, para a montagem de uma sala de leitura para os alunos da Escola Municipal Irmã Elizabeth Alves, no quilômetro Santana. O referido veículo está inutilizado há algum tempo, sem condição de funcionamento e com vegetação crescendo ao seu redor. Alguns voluntários, de comum acordo com a comunidade, manifestaram-se interesse em recuperar este ônibus através de pintura e decoração, aproveitá-lo para a função mais eficiente, como uma sala de leitura a ser utilizada pelos alunos do quilômetro Santana. Considerando que esta é uma maneira de fomentar a cultura e a educação da comunidade de forma bastante econômica, visto que trata-se de patrimônio que o município já possui e que haveria investimento de particulares para sua execução, a indicação se faz viável. Câmara Municipal de Coatis, 23 de maio de 2019, vereador Flávio Florentino. Em discussão? Senhor presidente, novos vereadores, essa indicação que eu estou fazendo hoje, ela foi até uma conversa que eu tive com a diretora da Escola de Santana, e ela veio com essa proposta. Parece que ela já viu em escola de outro município, um ônibus que foi doado pela prefeitura, numa escola também que, pelo que ela relatou para mim, era a escola de área rural. E como nós temos esse ônibus lá, nós temos até 2 ônibus, que estão em estado que eu acredito que não pode ser mais usado, e este ônibus iria calhar para que pudesse ser transportado lá para a área de Santana e lá feito uma sala de leitura, já que nós temos a escola lá que foi inaugurada há tão pouco tempo e infelizmente não se atentaram em ter uma sala de leitura. Então, quer dizer, as crianças acabam, muitas vezes, usando até a área de fora da escola ou debaixo das árvores lá para fazer sua leitura. Então, já que a diretora teve essa ideia,
Eu acredito que tiver uma boa vontade do Executivo, eu acredito que não seria de custo alto, né, para que fizesse essa sala de leitura lá, até porque a estrutura já tem. E ela já tem até as pessoas que se prontificaram, se isso for realmente aceito pelo Executivo, para que pessoas possam estar lá ajudando lá a restaurar esse ônibus. O único, eu acredito, que a Prefeitura teria que colocar lá são as cadeiras, algumas coisas dentro desse ônibus, para que se tornasse realidade. Então, acho que é uma indicação simples, mas dependendo da boa vontade do Executivo, aquelas crianças lá possam ter, né, mais um incentivo na área da educação, né, tendo um espaço adequado para que eles possam prosperar dentro da educação. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, eu queria deixar aqui também, por deixar de falar, queria parabenizar a Vossa Excelência, o vereador Flávio, pela essa indicação. Eu já vi, sim, uma situação dessa, no caso, até na Baixada, que no caso é o modo, né? É uma forma de você levar, tipo, como se fosse o gabinete, tipo, você levar uma casa de leitura móvel a cada um dos bairros, no estado do Rio de Janeiro lá, que a pessoa possa ter acesso a essa situação, no caso dessa leitura, e visando bem colocado pela Vossa Excelência, trazendo assim mais incentivo para os alunos, para as crianças, para fazer a leitura, para um aprendizado melhor. Então eu acho que nada melhor do que fazer isso, uma vez que o ônibus está parado, então será de grande valia levar esse ônibus para aquela comunidade lá de Santana, para que possa ser bem aproveitado de uma forma adequada e trazendo incentivo para a educação, que isso é o melhor que nós queremos para nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, voto sim, subscrito desde já. Continua a discussão. Em votação, vereador Luiz. Eu voto sim, subscrevo. Vereador Emerson. Vereador Edilson. Voto sim, presidente, e subscrevo. Vereador Emerson. Voto sim, subscrevo. Vereador Edilson. Voto sim, vereador. Vereador Fernando. Voto sim, presidente, subscrevo. Vereadora Marcela. Voto sim, subscrevo. Vereador Tadeu. Voto sim, subscrevo. Vereador Flávio. Voto sim. Fica assim aprovada a indicação número 378/2019, com todos os votos favoráveis e a solicitação de todos os vereadores. Retorno a palavra ao vereador Flávio, que reassuma a presidência. Requerimento de indicações verbais. Senhoras e senhores, terminadas as matérias constantes na ordem do dia, passamos à fase de requerimento de indicações verbais. Solicito aos senhores vereadores interessados que se manifestem. Vereador Luiz. Muito obrigado. Vereador Edilson. Não, presidente, muito obrigado. Vereador Emerson. Obrigado. Vereador Jodenilson. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Fernando. Sim, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de realizar 4 indicações verbais relacionadas ali ao bairro Santa Bárbara. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns moradores na sexta-feira, né, no dia 12, que me relataram alguns pedidos, que alguns, né, eu já tive a oportunidade de estar assim pela manhã de ontem, fazendo alguns pedidos, e outra eu estaria aqui com uma indicação. A primeira indicação é indicar ao Executivo Municipal a colocação e instalação de um quebra-mola na rua Afonso Pereira, em frente ao número 61, no bairro Santa Bárbara. A população está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de sinalização adequada, uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade no trecho acima apontado. E trata-se de um trecho onde há um grande fluxo de pessoas. A segunda é indicar ao Executivo Municipal a colocação de uma tampa de bueiro na rua F, próximo ao número 61, no bairro Santa Bárbara. A presente indicação se faz necessária uma vez que a ausência da tampa propicia não só o acúmulo de lixo e de animais peçonhentos, como também aumenta significativamente o risco de acidentes envolvendo principalmente as crianças e idosos que ali circulam. A terceira é indicar ao Executivo Municipal que seja feita corretamente a coleta de lixo e também de reciclagem de acesso no bairro Santa Bárbara. A justificativa, presidente, senhores vereadores, é que os moradores relatam que, para facilitar, eles colocam todo o lixo em um determinado ponto, para que o caminhão não precise adentrar nas ruas. Assim, os cachorros
espalham esses lixos e, um certo tempo depois, o caminhão passa recolhendo somente o que está amontado e deixando o restante espalhados pela rua do bairro. Já o caminhão de reciclagem, que tinha o dia certo para passar, hoje em dia já não se cumpre mais o que foi combinado, já não tem passado pela comunidade. E a quarta é indicar ao Executivo Municipal que seja feita a construção de uma galeria entre as ruas Antônio Olímpico e Rua C, próximo ao número 92, bairro Santa Bárbara. A referida indicação visa atender o pedido de moradores que reclamam que em tempos de chuva forte, as residências que ficam abaixo acabam sofrendo com o volume de água. Obrigado, presidente. Em discussão, as 4 indicações do vereador Luiz Fernando. Em votação. Vereador Luiz. Eu voto sim e peço a permissão do vereador para subscrever. Vereador Edilson. Parabenizar a Vossa Excelência, voto sim, subscrevo. Vereador Emerson. Senhor presidente, quero parabenizar o Luiz Fernando pela sua caminhada aí. Voto sim, subscrevo. Vereador Jadenilson. Parabéns, vereador. Voto sim, se a tua permissão dele para se possibilitar. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Fernando. Voto sim, Vereador Marcelo. Vereador Tadeu. Voto sim, subscrevo. Vereador Paulo Vitor. Voto sim, subscrevo. Fico assim aprovado as 4 indicações do vereador Luiz Fernando, com todos os votos favoráveis e com subscrição de todos os vereadores. Vereadora Marcelo. Sim, presidente. Indico ao chefe do Executivo Municipal e Secretaria competente a realização de um estudo sobre a possibilidade de fazer uma estrada de acesso à igreja do Joaquim Leite. Essa é uma solicitação dos moradores locais aí, presidente, uma igreja muito bonita, mas tem aproximadamente quase 80 degraus e muitos fiéis não conseguem estar assistindo a missa ali devido à dificuldade de subir nesses degraus. Então, já teve antigamente um estudo feito por uma estrada de acesso ali pela lateral da igreja. Então, eu gostaria que o Executivo estivesse estudando a possibilidade de fazer esse estudo, atendendo a essas pessoas que precisam sair da igreja, mas têm dificuldade de sair. Até teve agora, ultimamente, um casamento ali da filha do Baixinho, da Paula Móveis, um casamento muito bonito, mas às vezes as pessoas não podem estar participando, justamente pela dificuldade de acesso à igreja. E a outra indicação, presidente, indica ao chefe do Executivo Municipal e Secretaria competente verificar a possibilidade da realização de uma feira da roça no distrito de São Joaquim, no terceiro domingo do mês. Também uma solicitação dos moradores ali locais, tendo em vista que já tem um local adequado, já com banheiro, vai estar gerando renda para as pessoas ali também do distrito, também trazendo lazer, e estive conversando com alguns apoiadores do evento lá do torneio leiteiro, que eles também têm interesse de estar fazendo parcerias, caso aconteça essa feira da roça no terceiro domingo do mês. Então, essas 2 indicações, presidente. Em discussão, as 2 indicações da vereadora Marcelo. Gostaria de parabenizar a Marcelo pelas indicações. O projeto de lei é muito interessante. Você fomenta até a utilização maior daquela igreja, facilita. E a respeito da segunda indicação, para que se torne, leve um evento, uma feira da roça para São Joaquim. Eu tive lá aquele espaço ótimo que tem, que é o galpão que está realizado lá no leiteiro, subutilizado, passa o ano inteiro sem evento nenhum. E uma feira da roça, que seja, ou qualquer outro tipo de evento, você levar para São Joaquim para ser realizado, você vai fomentar a economia local, você ajuda os sitiantes a poder fazer escoamento de alguns produtos, e principalmente os sitiantes com baixa renda, que vão vender os seus produtos, hortifruti, que às vezes não conseguem vender fora, acaba no consumo ali interno, e podendo fazer uma feira da roça dentro do distrito ajuda muito. E além de tudo, agora São Joaquim foi reconhecido como uma instância turística, cultural e turística dentro do distrito, dentro do município de Coatis, e isso tem que fomentar. Se você fomenta com a estrutura mínima que a prefeitura possa dar, porque se você vê o torneio leiteiro, a prefeitura deu estrutura, lógico, mas quem toca mesmo são os moradores, os produtores, os sitiantes, e no caso de uma feira da roça, seria muito interessante. Mas a gente vê que às vezes até a feira da roça de Coatis está sendo um pouco deixada de lado por conta da atual gestão e não tem o apoio total. E se você for ao Rio de Janeiro, São Paulo,
Muita gente ouviu falar de Coatis por conta da Feira da Roça. Você fomentar dentro do município, na sede e também no distrito, você faz com que o turismo venha. Eu lembro várias vezes, quantas vezes chegava ônibus de Rio de Janeiro, de São Paulo, de pessoas que não conheciam a Feira da Roça. E hoje, por falta de parceria, que não está havendo um diálogo ideal entre Feira da Roça, Associação de Coatis e a Prefeitura, a Feira da Roça está deixando a desejar em alguns quesitos, principalmente de conforto. Se você for lá, você não tem um banheiro adequado para usar. E em São Joaquim, se você fomentar, vai trazer turista, vai trazer gente, vai trazer recurso e vai beneficiar ainda mais a população. Parabéns pela indicação, que isso seja olhado com carinho, que a Prefeitura mude um pouquinho o jeito de lidar com esses sitiantes em relação ao fomento e exploração da produção deles. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação, vereador Luiz. Eu voto sim e subscrevo. Vereador Edmilson. Presidente, queria parabenizar a vereadora Marcela, voto sim, subscrevo. Vereador Emerson. Voto sim, subscrito. Vereador Jodenilson. Voto sim, subscrito. Vereador Luiz Fernando. Voto sim, presidente, subscrito. Vereadora Marcela. Vereador Tadeu. Voto sim, subscrito. Vereador Paulo Vitor. Voto sim, subscrevo. Fico assim aprovado as duas indicações da vereadora Marcela, com todos os votos favoráveis e com subscrição de todos os vereadores. Vereador Tadeu. Não, obrigado. Vereador Paulo Vitor. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, terminada a fase de requerimento de indicações verbais, passando as indicações pessoais. E não havendo vereador inscrito para fazer uso da palavra, passamos à fase da palavra livre. Vereador Luiz. Sim, presidente. Hoje eu queria ressaltar alguns assuntos, mas eu ia mais, mas eu vou falar só sobre um, que é a reforma da Previdência. A gente vem acompanhando a votação dos deputados para saber o que vai acontecer. Uma reforma que, ao meu entender, não é ideal, não é adequada para o momento do nosso país, mas que tem que ser feita. Uma reforma que tem que ser feita, mas que não é ideal. Mas eu queria destacar que foi uma proposta feita pelo meu partido, o PDT, do destaque em relação aos professores, que foi a diminuição da idade dos professores da aposentadoria. O que estavam fazendo os professores é humanamente inviável. O professor ficar até com 65, quase 70 anos trabalhando, não tem condição. Eu que sou professor sei que você lidar com 20, 25 jovens, e muitas das vezes, como a gente estava conversando aqui sobre o projeto de lei do Paulo Vitor, impossível de lidar. Hoje a categoria dos professores, se for fazer um levantamento, é a que mais sofre por síndrome de burnout, ou burnout, que é a síndrome do palito de fósforo queimado. O professor, hoje em dia, ele sofre ameaças quase todo dia, ele tem que lidar com embate quase todo dia, e cada vez que passa, o professor tem menos poder, não é poder de poderio, mas o poder de autoridade dentro de sala de aula. O professor não tem direito a quase nada, recebe um salário indigno do que faz. O salário do professor tinha que ser o maior do país, independente da categoria do professor, ele tinha que ser um dos melhores salários do país, onde todos que aqui estão passaram por uma do professor. O professor prepara para a vida, é a profissão mais digna que existe. É um ser que se dedica a ser professor. E no Brasil mais ainda, que é quase um sacerdócio. É quase uma vocação. Porque muitas das vezes trabalha com salários indignos. A gente tem esse problema até no nosso município, que o salário de professor é muito baixo. O batismo não consegue pagar um salário adequado. Hoje o professor, até 2 anos atrás, depois da adequação do piso nacional, ganhava menos com o salário mínimo. Tinha professor que ganhava menos de R$900. É indigno. Você trabalhar, ralar, ter que lidar com filhos e com crianças, cuidando do futuro do país, recebendo um péssimo salário e tendo que se aposentar com quase 70 anos. Ainda assim, o destaque foi um destaque aprovado, ajudou muito. A idade da professora caiu para 52 anos e do professor para 55, tendo pedágio. Eu fui fazer meu cálculo aqui de pedágio, se eu for pagar o pedágio com 55 anos, eu tenho que aposentar quase 70. Eu com 70 anos dando aula de educação física, não sei se vou aumentar o trampo não, porque o negócio é feio. Complicado, bem complicado, não é fácil. Eu vou falar da minha área. Eu trabalho numa quadra, ótimo, coberto, mas no inverno é frio,
no calor insuportável. Você sofre as intempéries do tempo o tempo inteiro. O professor não chega dando aula 40 anos sem perder a voz. Ele não consegue. Você tem que ficar 5 horas por dia tendo que falar alto, porque já é normal, a criança já compete com você normalmente por falarem muito, a gente tem que falar mais alto para chamar a atenção. Imagina você passar 5 horas do seu dia intermediando brigas, intermediando debates, situações, e além de tudo gritando, falando alto, porque você não consegue se destacar às vezes. E o pior, essa síndrome de burnout que faz com que o professor adoeça, é na maioria das vezes causada pela incapacidade que as famílias hoje têm de educar o próprio filho. Está se delegando para a escola a educação formal, a educação de casa, um bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, com licença. Isso o professor está tendo que ensinar. E não é o papel do professor, isso é o papel da família. O professor tem que escolarizar, o professor tem que ensinar a ler, escrever, matemática, português, história. Isso que é a função do professor. Lógico que o bom professor também vai na parte social, também trabalha com os bons costumes e as boas maneiras. Porque se você trata o seu aluno dentro do que a sociedade fala, do que é o correto, o aluno te responde assim também. Mas muitas das vezes a gente não consegue. E é extremamente injusto um professor que recebe um salário de R$2.000, R$2.500, pagar um pedágio de quase 50%, a cidade em torno de 60%, quando aposentar ganhar R$1.200, R$1.300. Imagina você, depois de 30 quase anos trabalhando, com certeza com a saúde debilitada, ter que receber um salário de R$1.200, R$1.500 para sustentar família, remédio e tratamento. Quando eu trabalhei em São Paulo, estou terminando, presidente. Quando eu trabalhei em São Paulo, levou a mãozinha, você quer ver? Quando eu trabalhei em São Paulo, uma vez eu tive um problema na coluna, fui para o hospital de servidor, um hospital gigantesco em São Paulo, atende quase 9, 10 mil pessoas por dia. Foi me relatado pelo médico que me atendeu, ele disse: professor, aqui na ala psiquiátrica, 70% dos atendimentos são para os professores, 20% para os policiais e 10% para o restante. Vocês terem noção, a ala psiquiátrica de um dos maiores hospitais do Brasil, que é o Hospital do Servidor do Estado de São Paulo, 70% dos atendimentos são para professores. Então é sinal que a categoria adoece mesmo. Não é brincadeira, não é balela. Trabalhar como professor não é fácil. Você não tem qualidade de serviço, não tem qualidade de infraestrutura e sem falar no salário. E chegar para aposentar agora com quase 70 anos, o professor vai morrer em sala de aula, vai infartar uma hora lá, porque o negócio não é fácil. Tomara que isso foi aprovado, mas que ainda venha outro benefício para outros trabalhadores, porque do jeito que está, o trabalhador brasileiro não aposenta. Obrigado, presidente. Vereador Edmilson. Sim, presidente. Senhor presidente, queria desejar um bom dia a todos aqui que estão presentes na galeria do plenário. Queria agradecer aqui a presença do pastor José Antônio. Queria aqui agradecer a presença também do Isaías, que está sempre nos prestigiando aí também. E é só isso, presidente. Muito obrigado e um bom dia a todos. Vereador Emerson. Senhor presidente, em nome dos colegas, senhor presidente, em nome de Isaías, eu cumprimento toda a plateia aqui. Parabenizar o Paulo Vitor e o Fernando Menino pela votação hoje da lei, primeira discussão do Fernando e segunda discussão do Paulo Vitor. Só isso, só a presidente. Senhor presidente, também queria agradecer aqui a presença da Maria, que está sempre presente nos prestigiando aqui na sessão. Vereador Edmilson. Sim, senhor presidente, quero dar um bom dia a todos e deixar uma abração aqui para o meu amigo Isaías e do pastor José Antônio. Muito obrigado. Vereador Fernando. Sim, presidente, eu vou começar aqui a palavra primeiro agradecendo a presença do prata da casa, que é o Fabiano, que sempre aqui dando força para a gente, do Mário Santo Claro, do pastor José Antônio. Fecha comigo, Cláudio, fecha contigo. Da vereador Isaías, né? Ele está sempre aqui dando força, aqui com a Maria, nosso cidade de presidente, gostaria que fosse enviado um ofício à Secretaria de Atlético de que seja feita a realização da limpeza geral do bairro Santa Bárbara, com roçada, capina, retirada de tudo. Vereadora Marcela. Só desejar um bom
Vereador Tadeu. Sim, presidente. Senhor presidente, iniciei a fala pedindo desculpa ao vereador Luiz, porque na última sessão eu afirmei categoricamente a respeito do corte da energia da live, da Quadra. O senhor disse que não tinha sido, eu disse para o senhor que tinha sido que o secretário tinha me passado. Conversando com o secretário de esporte, ele me mostrou as fotos. Então, quando o secretário de administração conversou comigo, foi um entendimento meu lá daquilo. Na verdade, ele não falou momento algum que cortou. Então, eu queria ressaltar que o senhor tinha colocado que foi feita a light, o corte e tal. Então, o senhor estava com a razão. Mas não vou tirar nada da sua coberta, não. Tá? Você fica esperto comigo. Você fica esperto comigo. Mas então, continuando. Depois eu falo. Depois de bastidor. Mas então, o que o colega me colocou ali é uma reforma, sobre a reforma, a gente sabe da real necessidade de se reformar, isso é um fato. Mas não a forma como está se fazendo, né? Como o próprio vice-presidente já disse, Brasil e suas jabuticapas, né? São coisas que só acontecem na política nacional, só acontece aqui no Brasil. Mas também, por outro lado, o que está acontecendo até o dia de hoje, não me causa uma estranheza, pois o presidente não debateu, o presidente que deixou muito claro qual era a sua posição a respeito de alguns segmentos. Se nós formos parar e analisar, a categoria mais penalizada com a reforma é a professora mulher. A professora e a categoria mulher. No caso, a professora mulher é uma coisa, né? Lógico, com as mudanças, a gente tem que ver se vai ser aprovado, se vai passar, não, se o Senado vai acatar, tudo mais, enfim, né? Bom, ele deixou muito claro qual a opinião que ele tem desse segmento das mulheres. Quando ele colocou muito claramente lá naquela fala, né, do Quilombo, que o negro mais velho pesava 7 arrobas, você vê a política pública de combate à igualdade racial sendo diminuída através de quê? Das instituições que tinham um grande espaço, agora vão cada vez mais se reduzindo. A gente tem hoje um retrocesso de décadas, que é a luta contra o trabalho infantil. Hoje, quando você afrouxa os mecanismos para se cobrar o trabalho infantil, que esse governo está fazendo, está dizendo muito claramente que é permitido fazer o trabalho infantil. E quando você tem a liberação de mais 189 agrotóxicos, né, para favorecer uma categoria que dá mais voto, quando você tem a nomeação de uma produtora rural para tomar conta de uma reserva ambiental de suma importância para a fauna e para a flora do mundo que passa por aquele local. Quando você tem a cogitação, nem sei se foi nomeado ou não, do próprio filho, para estar representando os Estados Unidos, então você consegue ver qual é a pegada e qual é a intenção do trabalho. Existe muito avanço, existe muita coisa positiva, a gente não pode negar, mas a gente começa a perceber essas situações. E todo mundo era flexível à reforma. Foi só liberar mais de 10 bilhões de emenda parlamentar na Câmara, todo mundo votou a favor por sobra. Então essa é a política nova que nós, abre aspas, estamos esperando acontecer. Então, infelizmente, muitas pessoas só vão entender da reforma quando forem precisar dela, quando for receber, quando for dar entrada do seu benefício, né? Essa tamanha economicidade, né? O preço do lombo do trabalhador. De cada R$100 essa reforma, R$89 são pagos para a classe que ganha menos de R$2.000. Então, assim, é um absurdo seguido do outro, né? Então, que a gente possa ter essa maturidade, que a gente possa ter essa resiliência de suportar mais essa pancada no lombo do trabalhador, mais essa pancada no lombo dessa massa que sustenta esse país, que segura de todas as formas a alegria desse povo brasileiro. Então, senhor presidente, vai avançar, está avançando, foi aprovado os destaques, daqui a pouco está no Senado, e vamos ver o que os senadores, o que a gente pode melhorar frente a essa situação, que infelizmente vai achacar muita gente nesse país. Infelizmente. Obrigado. Vereador Monteiro. Só gostaria de dar um bom dia a todos os presentes aí e ao pastor também que se encontra presente na casa.
Bom dia a todos que nos assistem. Esta casa vai então enviar o ofício do vereador Luiz Fernando à secretaria competente e lembrar aos senhores vereadores que na quinta-feira, pós-sessão, vai haver aquela reunião que foi adiada com o secretário Júnior da Ordem Urbana para tratar do assunto da questão do trânsito do nosso município. E gostaria também de parabenizar os dois vereadores, o vereador Luiz Fernando, pelo projeto de lei 004, e os projetos de lei do vereador Paulo Vitor, que é o 007, e o 008, que foi votado hoje para essa casa. Espero também que o executivo possa acatar esse projeto. Eu acredito que um projeto dessa intensidade ele pode ser levado a sério, porque ele vai trazer benefícios para o nosso município, tanto para a área de saúde e pela área de educação, que eu acredito que, como hoje foi falado muito da questão da educação aqui nessa sessão, eu vejo o quanto é importante a educação, que vem de berço, a educação do nosso município, a educação que os professores dão para os nossos filhos em sala de aula. Então, são projetos belíssimos que espero que o executivo possa estar acatando, para que no final das contas a gente tenha um município mais sério, mais educativo. Então, parabéns, vereadores, pelos projetos, tanto da educação como da saúde. Senhoras e senhores, essa presidência agradece a presença de todos e o convido para a próxima sessão, que será realizada no dia 18 de julho, às 10 horas. Declaro encerrada a sessão e desejo a todos um bom dia.